Vários. Ai, INSS. Ó, a fila de pedidos de INSS diminuiu nos últimos meses, tá? Só que tem gente que fala assim, mas e o que isso significa? Pois é, a gente vai tentar entender. Será que tudo tá mais rápido mesmo? Ou existem outras coisas acontecendo por trás desses números? E junto disso, ficam algumas dúvidas. O que faz um pedido ser indeferido? Quando é que dá para recorrer? O que o segurado precisa saber antes de dar entrada em um benefício? E a gente conversa sobre esse assunto com a advogada, a doutora Maria Faioc, especialista em direito previdenciário com 25 anos de experiência. Seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui. Boa tarde, Cláudia. Vamos lá, boa tarde, doutora. Eu sei que tem muita gente que fica no desespero, né? Porque as coisas não acontecem, porque é complicado, porque demora. Bom, falando de fila, por que essa fila diminuiu? Então, diminuiu, esse é o grande mistério, na verdade, porque nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, ela cresceu absurdamente. Chegamos a mais de 3 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS. A gente teve todos os escândalos que acompanhamos aí, né? De desconto indevido, empréstimos consignados, vazamento de dados. E agora teve mudança na cúpula do INSS e realmente começou a andar, né? A gente teve aí um disparo, na verdade, parece que abriram a porteira e começaram a fazer análises de benefícios. A gente tinha até mãe já comemorando o primeiro ano de aniversário do filho sem receber o auxílio maternidade. Só que é preocupante, né? Esse acelerar da fila, né? Dessa análise, porque também vieram dados. E praticamente metade desses benefícios, desses pedidos, foram negados. Então, isso mostra, a gente tem que entrar em um estado de alerta. Porque a gente sabe que hoje, né, o que impera é a inteligência artificial. Então, são os famosos bots. Então, muitas aposentadorias são analisadas por robôs. O robô simplesmente identifica se é uma mulher, se é um homem, qual é a idade, qual é o tempo de contribuição, sem fazer outro tipo de análise mais detalhada, e muitos benefícios estão sendo negados indevidamente. Por que são negados indevidamente? Vou dar um exemplo, que esse exemplo me chocou. O robô, ele foi fazer análise de uma pessoa com nome oriental. E ele indefere ou trava o processo por qualquer informação que ele tenha dúvida. Então, ele não conseguiu identificar se era uma mulher ou um homem, porque os orientais, muitas vezes, o nome, mesmo sendo feminino, termina com a letra O. Então, ele foi e negou. A pessoa tinha o direito, a pessoa estava esperando há mais de 1 ano e meio e simplesmente teve ali uma negativa, né? Muita gente, principalmente o pessoal que tem mais idade, sabe que quem trabalhou na década de 70, 80, muitas informações previdenciárias, que são empresas onde a pessoa trabalhou, ou alguma contribuição que ela fez pelo carnezinho, aquele famoso carnezinho laranja do INSS, não constava na base de dados. Não constava ali no CNIS, que a gente chama, que é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí, o robô simplesmente indefere. O robô não vai criar uma exigência para falar, puxa vida, essa empresa que você trabalhou lá em 1980, ela tem a data de entrada, mas não tem a data de saída. Ou tem a data de entrada e de saída, mas não constam todos os salários. Porque antes não era informatizado, antes era tudo feito manual. Você ia pedir sua aposentadoria, você ia com uma pastinha, com as suas carteiras de trabalho, com seus carnês, né? E o funcionário que fazia essa análise, ele verificava o que não estava no sistema, olhava, né? Dava duplo cheque. Exatamente, e incluía isso. E se ele tinha alguma dúvida, ele pedia para você trazer algum documento complementar. E isso não está sendo feito. E isso é uma judiação, literalmente falando, porque nós estamos falando de idosos, pessoas doentes, pessoas com deficiência, né? Muitas pessoas, por exemplo, Cláudia, que recebem o benefício assistencial, que é o BPC-LOAS, né? Que é para idoso carente ou para quem tem alguma deficiência física ou mental, tiveram seus benefícios cortados, simplesmente porque não conseguem atualizar os seus dados, os dados de informação no CadÚnico, que é necessário para que o benefício seja mantido ou concedido. Então, vamos comemorar a baixa da fila? Como? Né? Como nós vamos comemorar? Se a gente está vendo muita injustiça. Né? E sem falar que o INSS vem
ano a ano descumprindo a própria lei, porque a lei fala o seguinte: a partir do momento que eu procuro a Previdência para pedir a minha aposentadoria, pensão, benefício assistencial ou a revisão do benefício, porque o valor foi concedido errado ou com o tempo errado, o INSS tem o prazo máximo de 45 dias para me dar uma resposta. E o que a gente vê hoje na prática são pessoas aguardando há anos. Há anos. Tanto é que explodiu, né, o número de ações. Hoje a gente tem um judiciário abarrotado, o INSS é o maior réu do Brasil. Então, você imagina, se a gente já tem uma despesa, porque o INSS não funciona direito, você imagina que essa despesa, ela quadruplica. Por quê? Porque quando vai para o judiciário tem que fazer o papel do INSS, é mais um gasto público e isso sai do nosso bolso. E aquele coitado daquele idoso, daquela pessoa que tem problema de saúde, já aguardou anos no INSS e agora vai ter que aguardar mais um período na justiça. Então, explodiram os números de casos no judiciário, inclusive números de casos de pessoas pedindo indenização, dano moral e material por causa dessa incompetência da Previdência. O LOAS é o benefício que mais foi indeferido, que mais teve... Um dos que mais foram indeferidos. E aí eu fico pensando, gente, se o LOAS é para essa pessoa que não tem renda, essa pessoa que depende do LOAS, ela está vivendo como e onde? Exato, são pessoas que vivem, para o pessoal de casa entender, para você ter direito a um BPC, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, você tem que estar ali na linha da pobreza, ou seja, a renda por pessoa daquela casa não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Quem é que vive hoje com 1/4 do salário mínimo? 300 e poucos reais. É impossível. Aí a pessoa já vive numa miséria com muito pouco, espera um longo período para ser negado. A gente tem casos, relatos de pessoas passando muita necessidade, vivendo de ajuda, vivendo uma extrema pobreza por conta dessa incompetência do INSS. Na verdade, é uma incompetência porque o ser humano foi substituído por uma máquina e a máquina não vai ter essa flexibilidade, né? Não. E a gente também tem um outro problema, o INSS está sucateado. Né? O sistema não funciona direito, eles não têm equipamentos, os poucos funcionários que restaram, porque muitos, com a reforma da Previdência, pediram aposentadoria, não contratam novos, eles não renovam. Né? Então, fica no robô, para o pessoal de casa entender, na inteligência artificial, e quem está pagando o pato é a população. Então, por isso que uma grande dica, talvez, que a gente possa dar para quem está para se aposentar ou quem deu entrada na aposentadoria e está aguardando mais dos 45 dias, antes de fazer o pedido ou se já fez, fazer esse levantamento, porque hoje a gente ainda tem aquele aplicativo Meu INSS, né? Que você acessa com a senha do Gov.br e você consegue ver todo o seu histórico de trabalho. Então, você tem lá todas as empresas, todos os salários que você recebeu, tem lá o seu tempo de contribuição. Então, o ideal é que antes de fazer o pedido, a pessoa fazer um estudo das informações. Será que todas as informações estão ali? Será que todos os meus salários estão corretos? Pegar o que você efetivamente, porque acontece muito isso. Você no Olerite ganha uma coisa, aí de repente você vai dar uma olhada lá no sistema do INSS é outra. Isso vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Verificar se a empresa realmente ela está fazendo o recolhimento mensal, se a data que você entrou e a data que você saiu da empresa está batendo. Se todas as contribuições que você fez como autônomo, como empresário, como MEI, não importa, como cooperado, se elas estão constando na Previdência. Porque se você verificar que alguma está divergente ou que alguma não está constando, você tem que fazer um pedido de atualização, de regularização, porque aí sim a aposentadoria, na hora que chegar na mão do bot, na hora que chegar no bot, ela vai acabar saindo mais rápida e correta, né? Que mão de obra, quanta dor de cabeça. Hoje, engraçado, uma coisa que deveria ser muito fácil. Claro. Né? Porque se você tem um órgão, você tem um instituto que está ali para te servir. E a gente está falando de previdência, a gente tem os casos das pessoas que precisam de um benefício antes da terceira idade, mas quando a gente pensa em previdência, pessoas de terceira idade, né? Pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade de lidar com a máquina. Com tecnologia, de atualizar tudo isso. Ai, é um bicho de 7 cabeças e sim, infelizmente, para muita gente é até impossível, né?
existe algum profissional que organize a vida desse... Na verdade, hoje a gente tem os advogados previdenciários, né? Que uma das coisas que eu sempre falo também, porque com essa explosão na mídia de fraude, de problemas, do INSS não estar dando conta dessa grande demanda, de uma certa incompetência, porque na verdade é isso, né? Surgiram muitos profissionais vendendo serviços, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje somos o país da fraude, né? Onde pessoas oferecem, cobram valores antecipados, acabam inventando coisas mirabolantes. Então, o ideal é sempre procurar um profissional especialista, né, que tenha nome, que tenha uma indicação. Sempre falo, hoje a gente tem, por exemplo, o site da OAB, que é o Cadastro Nacional de Advogados, o CNA, a pessoa pode entrar lá com o nome do advogado. Checar tudo bonitinho. Checar se o advogado realmente é especialista, se ele está inscrito na OAB, se ele não está suspenso. Verificar quantos processos ele tem, isso é muito importante também, para você contratar um profissional experiente na área previdenciária, né? Não cair também nas garras, porque tem muitas pessoas se vendendo, por exemplo, como profissional e não são. E na internet está cheio e a gente vê umas coisas e fala assim, nossa, eu tenho direito a isso, porque elas vão lá cheias de histórias, né? Mirabolantes. Você sabia que você pode ganhar muito... Cuidado, quando a promessa é demais, você não tem que desconfiar, né? Exato, essas pessoas que prometem com muito pouco te dar muita coisa, foge. Eu vivo. Ó, a doutora Maria Faioc é advogada previdenciária, tá no Instagram como Maria Faioc, no TikTok Maria Faioc Oficial, tem canal no YouTube com bastante informação. Você entra em contato via WhatsApp, manda uma mensagem no 11 96501 1000. 11 96501 1000. Obrigada. Eu que agradeço. Amei nosso bate-papo e até a próxima para a gente aprender Muito mais. obrigada. Doutora, obrigada, viu?